Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 70. Um barco está navegando rio acima, no sentido positivo do eixo X, a 14 km por hora em relação à água do rio. A água do rio está correndo 9,0 km por hora em relação à margem. Quais são, letra A, o módulo, e letra B, a orientação da velocidade do barco em relação à margem? Uma criança que está no barco caminha da popa para a proa a 6,0 km por hora em relação ao barco. Quais são, letra C, o módulo, e letra D, a orientação da velocidade da criança em relação à margem? Como o movimento acontece em uma dimensão, a linha ao longo do rio, vamos considerar que a posição inicial do barco é a origem do eixo X e que o sentido horizontal para a direita é o positivo, que é o contrário do movimento das águas do rio. Vamos marcar este ponto na margem do rio. Usando essas referências, a velocidade das águas do rio é igual a menos 9,0 km por hora. E em um intervalo de tempo de 1 hora, as águas farão o barco se deslocar 9,0 km para a esquerda. Como o barco se move com velocidade igual a 14 km por hora em relação às águas do rio acima, no intervalo de tempo de 1 hora mencionado, ele se desloca 14 km para a direita. A posição final do barco, depois de 1 hora, é xb igual a menos 9,0 mais 14, que dá 5,0 km. Perceba que a posição final do barco será 5 km à direita da origem. O barco se deslocou esta distância em 1 hora. O módulo da velocidade do barco em relação à margem é Vb igual a 5,0 km por hora. Como o deslocamento do barco foi positivo, a orientação de sua velocidade é rio acima. Considerando a origem do eixo X agora na posição inicial da criança, no intervalo de 1 hora, ela se deslocará 9 km para a esquerda devido ao movimento das águas do rio, 14 km para a direita devido ao movimento do barco em relação às águas, e se deslocará 6,0 km para a direita, porque ela se move da popa, parte de trás do barco, para a proa, a parte da frente do barco. A posição final da criança depois de 1 hora é xc igual a menos 9,0 mais 14 mais 6, que dá 11,0 km. A criança se deslocou 11 km para a direita em um intervalo de tempo de 1 hora. O módulo da velocidade da criança é 11 km por hora. Como o deslocamento da criança foi positivo, a orientação de sua velocidade é rio acima.